E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu vou responder algumas questões aqui sobre análise combinatória da lista da primeira aula, certo? E aí depois da segunda aula e assim vai, porque é muito importante que vocês revisem a análise combinatória antes da gente entrar em probabilidade, tá certo? Mas enfim, nessa segunda questão, eu não falei da primeira porque a primeira era mais tranquila, tá certo? Aí eu comecei da segunda. Mas diz, quantos anagramas tem a palavra Carol de modo que termine na letra L? Ou seja, perceba que aquele detalhe, não é? Existe um pequeno empecilho nessa questão. Ou melhor, existe um pequeno ajuste que a gente deve fazer, uma condição, não é? Mas se a palavra Carol ela tem 5 letras, então vamos organizar essas 5 letras, tá certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, onde ele diz que de modo que termine na letra L. Então aqui eu só posso colocar a letra L, então eu só vou ter uma opção. Aqui, e aí lembre-se, eu preciso lembrar que eu não quero saber o que vai acontecer, eu quero saber as opções que eu tenho, tá certo? E aí eu volto para a primeira. Como o L já foi utilizado, eu não posso utilizar ele de novo. Então aqui só vai sobrar 4 letras, depois 3, 2 e uma letra. Então, portanto, quando pelo princípio fundamental, eu estou tomando 5 decisões. 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, isso aqui vai dar então 24 anagramas, ou seja, aqui então a gente tem então 24 anagramas da palavra Carol que termine na letra L, tá certo? E aí o resto pouco importa pra gente, tá certo? Mas termina na letra L. E aí a quarta questão, eu fui da segunda para a quarta porque a terceira também era bem de boa, tá certo? E aí pelo gabarito já dá para entender o que significa. A gente tem o seguinte: Dumbledore, muito massa falar essa palavra, esqueceu a senha do seu celular. Chamou seu neto para resolver esse problema e indicou o que lembrava. A senha tinha 4 dígitos distintos. Massa. Se são 4 dígitos, vamos fazer 3 linhas aqui, tá certo? 4 na verdade. Uma, duas, 3, 4 linhas. Aí diz, a senha terminava com o número 5. Então significa dizer que aqui nessa última só pode entrar o 5, então só tenho uma opção. Lembre-se, esse 1 de cima representa as opções que eu tenho. E eu coloquei o número de baixo 5 para representar o número que vai entrar, tá certo? É muito comum a gente se confundir nesses detalhes, mas aí então a gente observa essas características. E aí depois, aí diz, pronto, então a primeira condição já está feita, né? Eu não poderia pular ela, tá certo? Eu precisava começar por ela. A senha começava com o número par. Então aqui a gente vem e coloca, se a senha começava com o número par, então eu sei que nessa primeira só pode ser par. Quais são os pares que eu posso colocar? 0, 2, 4, 6 e 8. Então eu tenho 5 opções aqui, porque são todos os pares. Aí o 0 você vai colocar? Sim, porque aí ele está tratando de uma senha, não é um número. Uma senha pode entrar o 0 na primeira, certo? Uma pequena provocação, caso você esteja vendo esse vídeo. E se ele colocasse assim, ó, a senha começava com o número ímpar? Observe, a senha terminava com o número 5 e a senha começava por um número ímpar. Veja que existe um pequeno problema, mas é um problema bem simples. Por quê? Se o 5 já está no final e não pode repetir, então eu sei que ele não vai estar dentro dos ímpares que começa, não é? E aí eu tiraria o 5. Mas enfim, foi uma pequena, só um ajuste, ok? Mas perfeito. E aí pronto, não tem mais nenhuma restrição, mais nem outra restrição. Eu tenho 10 números para ser colocados, do 0 até o 9. Então eu já coloquei o 5 na última, já coloquei um par na primeira. Então aqui só sobra 8 opções, porque eu já coloquei duas. Aqui sobra 7 opções. Então nós temos 5 vezes 8, 40. 40 vezes 7, 4 vezes 7, 28. Então 40 vezes 7, 280. Então existem 280 senhas possíveis, tá certo? E aí, a gente já vem